presidente Trump está participando nesse momento de uma reunião da OTAN. Ele está lá nessa reunião. E ele disse lá, está escrito na BBC, ele disse lá que os planos nucleares do Irã foram atrasados em décadas por causa dos ataques feitos pelos Estados Unidos. Depois que uma reportagem da imprensa lá sugeriu que, na verdade, o impacto tinha sido limitado. Professor Vladimir Feijó, professor de Direito Internacional e analista de política internacional conosco. Professor, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Olá, Heródoto. Bom dia. Obrigado pelo convite. Professor, em que pé nós estamos, então, desse conflito? Ele realmente parou? Há um cessar-fogo? Ainda instável? Qual é a sua avaliação, professor? Curiosa essa situação mesmo, porque é um cessar-fogo de boca apenas, não tem nenhum papel, nenhum documento, mas segue firme, pelo menos na postagem que o Trump fez na rede social. Oficialmente o conflito encerrou 1h da manhã, horário de Brasília, porque antes disso, cada um dos lados na escalada que ele mesmo anunciou, teria cessado as suas hostilidades. Mas acredito que esta é uma pausa, não acredito que o conflito em larga escala tenha acabado. Por essa nota mesmo, o Israel considera que obteve vitória, mas que não vai permitir o regime do Irã ter um programa nuclear. O Irã anuncia que tem o direito e vai retomar rápido o seu programa nuclear. O iraniano aprovou o encerramento da cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica, então ficaremos com uma tensão latente. Sem contar que o ministro israelense hoje declarou o Banco Central do Irã como uma entidade terrorista e não vai permitir, segundo eles, contínuo financiamento de outras entidades ou grupos de resistência, mostrando que Israel segue atenta ao que acontece nas suas fronteiras, portanto, Hezbollah, além do próprio Hamas, os Hutites, os grupos, as milícias dentro do Iraque, seguirão em potencial ataque israelense. E o Irã, continuamente, quem sabe, tentando manter a existência desses grupos, seja com financiamento ou envolvimento militar. Agora, professor Vladimir, então a gente pode considerar que enquanto tiver programa nuclear, a instabilidade vai permanecer na região do Oriente Médio? Difícil dizer, Heródoto. Eu aposto pessoalmente que o Irã, ficando cada vez mais radical, que é o que tudo indica, os moderados teólogos, filósofos foram abatidos e eliminados por Israel, e eles estão sendo substituídos rapidamente por membros das Forças Armadas, histórico muito mais radicais e que têm a convicção de que o país deve seguir a linha da Coreia, ou seja, ficar em silêncio por um tempo e aparecer já com a bomba testada e com isso reduzir a chance de ataques do seu lado. Por outro, a gente tem que perceber que, independente do que se discuta dentro do Brasil, Israel tem censura, as mídias fazem questão de enfatizar isso, a 972 Magazine, junto do Haaretz, mais jornais que fazem oposição ao regime, notadamente disseram que há uma censura crescente, 613 artigos bloqueados, 203 redigidos em 2023, em 24 subiu para 1.635 artigos proibidos, 6.265 em 2024 e 2025 a gente ainda não tem esse número, então a gente não tem toda a notícia do que acontece em Israel e a ação de como o governo vai reagir a essas suas ameaças. O que a gente tem de discursos de líderes israelenses é que não podem permitir o Irã ter qualquer nuclear. Então, imagino eu que sim, teremos uma chance de um conflito em pouco tempo. Professor Vladimir, bom, quer dizer que então há censura na imprensa? Eu todo dia de manhã eu vejo o Haaretz também. Vejo o Jerusalém Post e vejo o Haaretz e a gente conta aqui pro pessoal. Há censura à imprensa também em Israel? Porque no Irã não com certeza, total. Já estive lá e eu vi como é que é a barra. E não escondem isso, Heródoto. Eles têm um estado de sítio e continuamente adotam um formulário sobre a censura. Os que reportam dentro de Israel têm que mostrar o seu material para as Forças Armadas israelenses antes dele ser divulgado. Então, diante do
protocolo de como comportar, é possível que as reportagens sejam de autocensura. Fora isso, esse número de reportagens que foram bloqueadas ou os jornalistas foram obrigados a reescrever para ter a autorização da utilização das imagens ou dos vídeos. A gente pode dizer, então, que há radicais do lado iraniano e há radicais também do lado israelense? E eu acredito que esses radicais estão ainda mais gerados em ambos os lados, caindo Benjamin Netanyahu, um governo ainda mais radical, votado pelo povo israelense, deve emergir e seguir no plano desse grupo que imagina que Israel ainda é muito pequeno e precisa estar toda prometida, que significa do rio Eufrates até o rio Nilo. Da mesma forma, do lado do Irã, reduzindo o poder dos ayatolás, a tendência de emergir um regime militar igualmente rigor contra a população, mas consciente da existência de perigo internacional vindo não só de Israel, mas em especial dos Estados Unidos, que precisa adotar uma postura ainda mais acelerada de obter meios para evitar futuro ataque ao seu território. Como eu chamei a atenção, historicamente o principal meio para evitar uma invasão dentro do seu território tem sido a aquisição de armas nucleares. Professor Vladimir, isso quer dizer também que pode ser intensificado a guerra na faixa de Gaza? Ela pode voltar a ter... Eu vi, por exemplo, o Haaretz hoje, dizendo que morreram 70 palestinos. Está publicado na primeira página do Haaretz de hoje. Isso significa que essa guerra na faixa de Gaza pode também se intensificar ou não? Ela segue intensificada, inclusive Israel retirou soldados israelenses hoje também de helicópteros, que foram alvos de snipers, e também os palestinos, combatentes ou civis, seguem mortos através de confusões que acontecem ali. Israel nega que sejam assassinatos, mas as testemunhas falam de tiroteios, seja por metralhadora de soldados, ou seja, as metralhadoras que estão em drones. Mas a maior preocupação para mim, Heródoto, não é só em Gaza. Aquilo ali é uma situação humanitária de seca causada por homem, doença em larga escala, mas é o conflito ainda maior, porque só a última semana, 10 últimos dias, 37 mil foram expulsos das suas casas na Cisjordânia e as suas residências foram destruídas por escavadeiras israelenses. Isso significa uma tensão ainda maior, não só da disputa entre Israel e palestinos, mas um distanciamento cada vez crescente com os países vizinhos, que ante toda essa guerra de 12 dias, que viram o tipo de desastre capaz de ser conduzido por ataques aéreos, vão entrar em uma corrida armamentista e chega um momento, governos autoritários, Egito, da Jordânia, vão conseguir segurar a pressão de agir alguma coisa para pacificar as suas fronteiras, porque ou não querem mais refugiados palestinos no seu território, ou também tem esse senso, né, de irmandade pan-árabe ou pan-islâmica e exigem alguma ação para frear essa ânsia de ambição de segmento da população de Israel. Vou enfatizar isso. Não é uma situação anti-judeu, não é uma situação anti-Estado de Israel, é desse segmento específico radicalizado que insiste que para seguir seguro precisa eliminar qualquer um que esteja dentro da terra que teria sido prometido a eles a divindade. Professor, muito obrigado pela sua gentileza atendendo aqui o Jornal Nova Brasil. Muito obrigado. Que bom que eu pude contribuir. Abraço, bom dia. Professor Vladimir Feijó é professor de Direito Internacional e analista de política internacional. Todos os dias nós temos lançado mão aqui de analistas com opiniões diferentes a respeito do mesmo assunto, para você formar a sua própria opinião às 8h34.